Prezados irmãos, irmãs, o momento é chegado de dar início à nossa santa reunião. É uma reunião de oração, uma reunião especial direcionada ao Espírito Santo do Pai. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós nos encontramos diante da mais alta corte celestial. De Deus, o nosso Pai, do Divino Espírito Santo e do seu Filho amado Jesus, e de santos e anjos aqui estão presentes, que são dignos e merecedores de todo o nosso amor, de toda a nossa reverência. Irmãos, é uma reunião de oração, momento de falarmos com Deus, de falar com o seu Filho amado. E quando estiveram falando com o Pai, o nosso Criador, aqui eu não vi, não só aqui, quanto em muitas congregações por onde eu tenho andado neste estado, eu não vi, mas em outras congregações fora, inclusive no meu estado, tem pessoas que estão orando, falando com Deus e ao mesmo tempo andando. Não para falar com Deus. Outros estão falando com Deus através da oração, estão alisando o cabelo. Outros dizem que estão orando, mas estão procurando alguma coisa debaixo das unhas, olhando, cutucando debaixo das unhas, e diz que estão falando com Deus. Outros dizem que estão falando com Deus, mas as suas mãos estão fechadas. Mão fechada, olha, de Deus não se esconde nada, mas de mão fechada simboliza que também não pode dar nada e também não recebemos nada. Quando for falar com Deus e com os nossos santos, curva a cabeça, sinal de reverência, fecha os olhos para não distrair, abre as suas mãos, mostrando a sua pureza, a sua qualidade. E abra, acima de tudo, o seu coração, para deixar Jesus entrar em sua vida e alimentar com você e te transformar. Lembra que nesse momento tem uma legião de santos presente que o nosso bondoso Deus enviou do alto céu. Lembre também que as nossas mães celestiais aqui estão presentes, ao lado do seu ungido, do seu escolhido, o nosso pastor, o nosso grande profeta. E eles merecem o nosso amor, eles merecem a nossa reverência, porque são anjos de luz, que sempre está presente ao lado de um manso e humilde de coração. Então, dedico esse pouco momento que vamos ficar junto ao nosso Deus e aos seus santos aqui presentes. Conversas paralelas que eu nunca ouvi aqui e nem em demais congregações que por aqui passei, durante as reuniões eu nunca ouvi, e espero que nunca terá esse tipo de conversa paralela. O nosso povo, existe dois tipos de apostólico. Tem o adorador, aquele que vem para a igreja com sincero amor no coração, para adorar a Deus, para louvar a Deus e os nossos santos. Mas temos também o frequentador. O frequentador é aquele que não tem compromisso com as obras de Deus. Ele vem para a igreja para conversar,
para tirar a atenção dos demais que quer ouvir, quer aproveitar toda a mensagem, seja cantada ou não, mas tudo são mensagens. E os frequentadores vêm para a igreja passar momentos agradáveis dentro desse santuário, não tem compromisso com as coisas de Deus, então vem para conversar. E os adoradores só vêm para adorar, glorificar e falar com Deus, com os nossos santos, e pedir mais da sua unção, mais das bênçãos dos céus, não só para o seu ministério, mas para o seu viver cotidiano, para os seus familiares e também para os seus amigos, orar também pelos seus inimigos. Foi isso que Jesus nos pediu. Ele pediu ao seu povo que orasse também pelos inimigos. E assim, se nós quisermos ser a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus, devemos ter esse amor, orar, não só em nosso favor, nem só em favor dos nossos amigos, nossos familiares, como também pedir a Deus, o Consolador e o Santo Pastor, que interceda também em favor dos nossos inimigos. Mas alguém pode dizer, mas eu não tenho inimigo. Olha, aquele que luta contra a tua fé, este é o teu inimigo, então ore por ele também. Queridos irmãos, e assim eu os cumprimento a todos, desejando que todos aproveitem bem esse momento que vamos ficar juntos. E em nome desses santos aqui presentes, eu convido aqueles que puderem, que assim se coloquem em pé e vamos dar início ao nosso santo trabalho cantando do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Vamos falar com o Pai através da oração. Santíssimo e onipotente Deus, Pai Celestial, seu povo reuniu, Senhor, no seu santuário para te louvar. Louvar e glorificar o nome do seu Filho amado, o príncipe da vida, o nosso Salvador. Pai, nós louvamos e glorificamos o nome de Maria Santíssima, pelo glorioso ministério realizado em nosso favor e pelo Filho que nos deu. Mãe, receba em sua glória o louvor e adoração da tua igreja que te ama, que te adora. Mãe, peça a tua santa bênção em favor de todos que aqui se encontram. E essas bênçãos que a Senhora está nos concedendo, não alcance só esse, mas também aqueles que por motivo justo não puderam estar aqui agora, mas está com seu coração voltado para esse momento de louvor e adoração aos céus. Mãe, nós louvamos e glorificamos o nome da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador da promessa do seu Filho amado Jesus. Santa e querida avó, a Senhora é um presente que Deus nos deu. A Senhora é o Espírito da verdade, o Espírito tão esperado, o Espírito Consolador da promessa de Jesus.
É a Senhora que nos guia para os céus de luz. Eu sei que aqui está, neste momento, ó vó, ouvindo e atendendo a oração do mais humilde dos seus filhos. Assim atenda, Santa Vó, os pedidos que agora estamos lhes fazendo, porque sabemos que todo o poder e autoridade a Senhora recebeu de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor. Poder para abençoar, poder para salvar, poder para curar. Ó Santa e querida Avó, nós também estendemos o nosso sincero louvor e adoração ao Santo Irmão Aldo, esse anjo de Deus que nos fizeste conhecedor do teu glorioso ministério de Espírito Consolador. Santo e querido Irmão Aldo, receba o nosso sincero louvor, a nossa sincera gratidão por tantas bênçãos que tem nos concedido e também essa nação. Obrigado, Santo Irmão Aldo, por ter aceitado esta missão que a Santa Vó Rosa confiou ao Senhor, que 44 anos aqui ficou, quantas noites mal dormidas, para interagir em favor de um que clama pelo teu santo nome. Às vezes não precisava nem chamar pelo teu santo nome, o Senhor já estava ali para ajudar, para salvar e para abençoar. Por isso te amamos e te adoramos e glorificamos o teu santo nome de anjo de Deus, porque o Senhor sempre está presente ao lado de um manso e humilde de coração. Então receba este nosso louvor que a ti oferecemos de coração. Irmão Aldo, eu peço ao Senhor e à Santa Vó Rosa que unja todo o nosso trabalho nesta noite, especialmente o trabalho do nosso coral, desta mocidade que canta para louvar e glorificar aos céus. Que todo esse louvor deles seja recebido no céu, e Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, retribua cada um conforme assim faz por merecer, com bênçãos preciosas, não só para o ministério, mas para o viver deles e dos seus familiares. Irmão Aldo, então está nas mãos do Senhor esta santa reunião de oração, está nas mãos da Santa Vó Rosa o nosso Espírito Consolador. Então temos a plena certeza que está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar do nosso cenário de número 82, o Espírito Santo. Igreja
igreja pode sentar. Vamos ouvir agora pelo nosso coral, CSD número 27, o hino intitulado O Ardento da Vida. Oh,
Rosa, quando aqui viveu, ela tinha um lema: quem Deus confiou, nunca se enganou. E quem na Santa Avó Rosa confiar, jamais será enganado, mas será um grande vencedor. Então vamos ouvir pelo nosso coral CS de número 85, ou melhor, CS de número 78. Confie em nossa Avó Rosa.
Nesse momento vamos passar para a nossa última mensagem desta noite. Porém, é a mais longa, falando da santificação. Como é reunião de oração, antes de eu entrar nessa mensagem, todos nós oramos, pedimos, suplicamos, mas às vezes nossas orações parece que não é ouvida, parece que não são atendidas. Olha, nada passa despercebido diante de Deus e nem dos seus santos. Nossas orações são ouvidas, mas às vezes não são atendidas por não merecer as bênçãos dos céus. Veja bem, eu não sei se aqui tem algum profissional da saúde ou mesmo da educação, mas vamos pela saúde. Uma pessoa tem uma enfermidade, sente um problema de saúde, procura um médico, vai consultar. O médico examina aquela criatura e prescreve para ele o medicamento. Olha, seu João, você vai tomar isso aqui 3 vezes ao dia, mas você evita fazer isto e toma o medicamento certo. A pessoa pode até tomar o medicamento, mas não faz o que o médico recomendou. Aí ele não alcança aquela saúde tão almejada. E vai dizer, o médico não sabe de nada, os remédios que ele prescreveu não resolveu nada, foi como eu estivesse tomando água. Tomei do jeito que ele pediu, mas não surtiu efeito. Mas ele não vê que ele também não fez o que o médico recomendou, que evitassem certos alimentos ou coisa parecida. Vamos para a educação. A criança, o jovem, está na escola. Professor nenhum pode até não gostar daquele professor, ou até o professor não gostar daquele aluno, mas professor nenhum quer aprovar nenhum aluno. Ele dá a matéria, ele explica, ele persiste com aquela criatura. A pessoa até parece que estuda, mas ele tem que passar pela aprovação, fazer uma prova, para saber mesmo se ele aprendeu. Vem aquele dia, ele não atinge a nota merecida, e vai reclamar do professor. Mas o professor deu a sua vida, sacrificou, dando aquela matéria, explicando detalhe por detalhe, mas a pessoa não fez por aproveitar o que o professor estava dando. Então, professor nenhum reprova ninguém. É o próprio aluno que reprova por si só, por não dar crédito, não interessar pelos ensinamentos daquele professor. Pois bem, quanto o médico prescreve o medicamento, a criatura não toma como é recomendado. Vamos para a área espiritual. O Santo Irmão Aldo, Deus o nosso Pai e a Santa Avó Rosa nos dá ensinamentos preciosos para nós ser abençoado, para ser bem-sucedido em todo o nosso viver. Eles prescrevem o medicamento, nos dá o medicamento, tudo de mão na bandeja. Mas aí, muitos ouvem, no momento aceita, diz que vai tomar o medicamento prescrevido pelo nosso bondoso Deus, pelo seu Filho amado, nos concedido pela avó e pelo Santo Irmão Aldo, mas não toma. Vê os momentos de lutas, momentos de dificuldade. Minhas orações não são ouvidas, parece que não é ouvida por Deus. Eu oro, eu peço, mas a sua luta, o seu sacrifício, a sua aprovação, não está valendo nada as minhas orações. Não está, porque você não está tomando o remédio conforme foi prescrevido pelo Santo Irmão Aldo. Então veja bem o que ele nos pede: caridade, humildade, mansidão, longanimidade. São esses sentimentos que tem que estar em nosso coração.
aí sim pode tomar a taça da santificação. Santificação. Escrevendo sobre santificação, diz o amado apóstolo São Paulo: revesti-vos, pois como eleito de Deus, santos, amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Às vezes, caridade falta em alguns corações. Caridade. Caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas. Note, para com todas as criaturas. Por isso que vos diz que quando estiver orando, não ore só pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Com todas as criaturas. É a bondade característica do Espírito Santificado. Portanto, caridade é a perfeita manifestação do amor, quer por palavra, quer por obras. Uma pessoa bate na sua porta e diz que está com fome. Eu estou com fome. E você diz: não se preocupe, Deus vai te abençoar, que você vai se alimentar. Mas você pode dar um prato de comida. Você usou de palavra, mas não usou de ação, de obra. Você tem o pão sobre a sua mesa para alimentar você e sua família e também ao próximo. Mas só desejou que Deus os alimente aquela criatura, sendo que você pode fazer. Já perdeu um ponto com Deus e com seu santo, porque faltou misericórdia com o próximo. Misericórdia, irmãos, é a qualidade do Espírito, que sempre tem compaixão do outro, que sente a desventura alheia, e tendo caridade, sente o desejo sincero de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo, para salvá-lo, enfim. Benignidade diz: respeito ao que é benigno, afável, suave e bom. É uma das qualidades características do Espírito Santificado. Isto é, de quem tem santidade na alma. Quem tem santidade tem mansidão, tem humildade, então tem amor. Humildade é o sentimento proveniente do conhecimento da própria fraqueza. O humilde, ele conhece, ele sente quando ele errou, quando ele falhou, quando ele maltratou o próximo. Então, se vos maltratou o próximo, peça perdão. Se você maltratou ele em público, não chame particular, peça perdão em público também. Porque tem muitos que magoam o seu irmão em público, no meio de muitas pessoas. Tudo bem. Depois ele se sente arrependido e chama: fulano, vem cá. Me perdoa. Eu falei aquilo com você, não tinha intenção, me perdoa. Eu te magoei. Ora, magoou em público, peça perdão em particular. Se magoou em público também peça perdão. Isto é ser humilde. Quer ser humilde com aquela criatura, mas às escondidas. Quer ser humilde diante dos outros e depois peça perdão em particular. Não. É a qualidade natural do Espírito de sujeitar-se à vontade do outro e de receber com paciência e mansidão a palavra do próximo, igual a si ou do seu superior. Aquele que é santificado deve ser sempre humilde, para viver submisso à vontade de Deus, o nosso Pai, e dos seus santos. Ora, a humildade leva o ser
dependente de Deus, de quem emana a vida, a saúde e toda a virtude, de modo que será sempre bem-aventurado e feliz em tudo que vem a fazer. Nós temos um hino que assim diz: a humildade enobrece e muito fortalece os nossos corações. Se a pessoa é humilde, reconhece os seus pontos fracos, tem a coragem de pedir perdão, isso muito enobrece a ele e aquele a quem ele magoou. Porque aquele a quem ele magoou, ele fala: olha, fulano fez aquilo comigo, mas ele veio, falou comigo, justificou, pediu perdão. Isto é ser humilde, isto é ter caridade no coração. Mansidão. Mansidão. Este sentimento é também natural do Espírito santificado. É a qualidade de ser manso. Manso é a pessoa que tem gênio brando, tranquilo. É aquele que não é bravo. Aliás, esclarecemos que Deus também não criou ninguém bravo, implicante, impaciente, de gênio mau. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então criou o homem santíssimo. Mas infelizmente, muitos caem em pecado e perdeu essas virtudes do Pai. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as adversidades da vida e que prossegue no seu empenho apesar dos obstáculos, das lutas, das dificuldades. E sempre é paciente, é dotado de boa vontade e de bom ânimo. Irmãos, veja bem, Jó era um homem riquíssimo. Tudo o que ele tinha era acima de 1.000, 3.000 cabeça de gado, ovelha, camelo. Tudo ele tinha com abundância, tudo mesmo, e nada faltava. Em sua casa era só paz, alegria e felicidade. E assim a sua família sempre festejava, fazia banquete entre família, entre os amigos. Um dia, o príncipe das trevas, diante de Deus, ele tinha percorrido todo o mundo, e Deus falou com ele, de onde é que ele vinha. Ele disse que estava percorrendo o mundo, e Deus disse: você viu o meu justo Jó? O meu justo Jó? Ele disse: vi. Deus viu como ele é justo, como é que ele é fiel? Ele: sim, ele só é justo, ele é fiel, porque ele tem tudo, nada falta a ele. Tudo, toda a riqueza ele tem. Tira a riqueza dele, vê se ele vai blasfemar contra o teu nome. Deus diz: vá, tira. Jó perdeu tudo, todas as riquezas que ele tem, nora, filho, alguns morreu. Jó orava por Deus, pedindo que Deus interagisse em favor dos seus amigos, para que os mesmos não viessem passar por o que ele estava passando. Novamente o príncipe do mal diante de Deus, Deus falou: de onde é que tu vem percorrendo o mundo? Você viu o meu justo Jó? Vi. Viu como é que ele é justo, ele é fiel? Sim, porque ele tem saúde, por isso que ele é justo. Tira, dê uma enfermidade para ele, ver se ele não nega teu nome. Deus disse: vá, dê uma chaga, só não tira a vida. Foi, deu uma chaga em Jó. Jó foi para a cinza, e na cinza ele orava pelos seus amigos, pedindo que Deus interagisse em favor dos mesmos, para que nenhum desses viesse passar por o que ele estava passando. E as orações do justo Jó foi ouvida por Deus, e Deus triplicou tudo o que ele tinha. Deus triplicou. Até a esposa tinha abandonado, porque ele adorava a Deus nas dificuldades. Pediu que ele deixasse de adorar esse Deus, que esse Deus que deixava ele tanto sofrer.
E ele continua adorando, louvando e glorificando e pedindo em favor dos seus amigos. Deus espera de cada um de nós este amor. Não só no momento de abundância, mas também nos momentos de dificuldade em nossa vida. Então, diz, não esmoreça, porém se esforça, sim, para vencer. Aquele, pois, que tem longanimidade, é paciência e vence tudo, com bom ânimo, serenidade, pela graça de Jesus, pela graça da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Diz a doutrina, que sem santidade ninguém verá o Senhor Deus, não verá. Portanto, sem santidade na vida do seu povo, o nosso Deus é o Pai, não poderá realizar na terra as suas obras tão maravilhosas e manifestar o seu poder, a sua glória. Este é um princípio da justiça que sempre foi por ele exigido. Santidade. Os profetas do passado, para que pudessem servir a Deus e realizar sua missão, precisaram santificar-se e viver para Deus. Maria Santíssima cumpriu sua missão de mãe do Salvador e herdou o seu galardão, porque soube guardar a sua pureza, a sua santidade e foi fiel até o fim. Jesus, o nosso Senhor, o Filho do amado Pai, venceu até mesmo o reino da morte. Por quê? Porque soube conservar a santidade com a qual foi criado. Irmãos, irmãs, não pense que ele não precisou lutar para conservar-se santo. Ele muito lutou, pois como diz a doutrina, em tudo foi tentado, porém nunca foi vencido pelo pecado, porque nunca pecou, e daí ser o grande sacerdote de nossas almas, que em tudo pôde nos ajudar e socorrer. Irmãos, quando Jesus aqui viveu, principalmente quando ele fez o voto do batismo, mas o voto do batismo não é para a remissão dos pecados, e Jesus sem pecado fez esse voto, sim. Ele passou por esse sacramento para deixar esse legado para nós. Ele passou pelo batismo. E logo que ele saiu das águas do Rio Jordão, de ter passado pelo batismo, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, orando a Deus, o nosso Pai, o Pai dele, que é também o nosso Pai. Ele foi tentado pelo inimigo. O inimigo apareceu para ele, ofereceu todas as riquezas do mundo, se ele curvasse e adorasse a ele. Ele estava jejuando, o inimigo disse, se tu és o Filho do homem, transforma essas pedras em pão. Mas quando o inimigo pediu que ele adorasse, que ele oferecia todas as riquezas, ele respondeu, afaste-se de mim, Satanás. E ele se afastou, e naquele momento, o Filho de Deus Altíssimo foi servido pelos anjos do Senhor, trazendo o manjar dos céus para ele. E ele sofreu muitas tentações do inimigo. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo não foi diferente. E nós agora, imagine, o Filho de Deus Altíssimo sofreu tentação, foi perseguido. A Santa Avó Rosa, escolhida por Deus, ungida pelo Espírito Santo, passou por provação, por tentação. O irmão Aldo, esse anjo de Deus, e nós, diante da grandeza do Pai e desses santos, nós somos tão pequenos quanto um grão de areia solto nas praias do mar. Nós estamos sujeitos a sofrer tentação, mas confie na Santa Avó Rosa, peça a ela, peça ao Santo Irmão Aldo que esteja sempre presente ao seu lado, para que o inimigo nunca venha se aproximar e fazer um de nós vacilar e desviar desse santo caminho. O inimigo, irmãos, ele já foi julgado, ele já foi condenado, ele sabe o seu fim, mas ele não para um momento sequer de lutar contra Deus.
Ele sabe que não vai vencer, mas ele não para de lutar. Luta contra Deus para fazer um de nós cair na sua cilada e viver em pecado e fazer a sua vontade. Mas lembre, quem Deus confiou nunca se enganou. A Santa Vó Rosa, que nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador, muito lutou para conservar a sua pureza e santificar-se através de uma vida perfeita de sacrifício, com muita abnegação e fé. Daí havia alcançado o seu grande galardão, sendo hoje a Santa Poderosíssima, que é, sendo consolador e salvação para tantos quantos nela crê. Igualmente o nosso santo irmão Aldo, para alcançar o precioso galardão que herdou, e governar e dirigindo presencialmente a Igreja Apostólica durante estes 44 anos, com toda a virtude e sabedoria, inspirada, orientado pela Santa Vó Rosa, por Deus o Pai, por Jesus, por Maria Santíssima, pôde alcançar esta perfeição durante toda a sua vida. E no tempo próprio, ser o vaso precioso do Espírito Consolador. Porém, teve que lutar cada dia para conservar a pureza e a santidade de sua alma e ser o grande e vitorioso pastor da gloriosa promessa de Jesus, o nosso Senhor, quando assim prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor, que é a sua igreja, um só pastor, conforme registrou São João no seu Evangelho. Oh, irmãos, portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito Santo de Deus e ao seu santo, onde procede as fontes da vida, da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida nos céus, pelo poder glorioso de Deus, o nosso Pai, e dos seus santos e anjos, tão poderosos. Amém. Lembre-se que nós desejamos que as nossas orações sejam não só ouvidas, mas como também atendidas pelo nosso bondoso Deus e pelos nossos santos. Irmãos, no começo dessa mensagem nós vimos o seguinte: revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Eleitos de Deus, os escolhidos por Ele. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu para ser os seus fiéis seguidores. Se nós fomos escolhidos por Ele, vamos procurar fazer a tua santa vontade, amar o próximo, sem distinção de pessoa, de raça, de cor ou de crença, o próximo. É difícil ser a imagem do Pai? É difícil ser a imagem do Filho? Até parece. Então sejamos a imagem e a semelhança do santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. Se assim formos, somos verdadeiramente a imagem e a semelhança do nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amor. Amém. Queridos, estamos nos aproximando para o final da nossa santa reunião. Dentro de alguns minutos, todos nós estaremos orando, falando com nosso Pai e com os nossos santos. Jesus, mesmo com todo o poder que Ele tinha, mas Ele vivia constantemente em oração, sempre orando. Um dia, aproximou-se dele alguns discípulos e disse: Mestre, ensina-nos a orar. Naquele momento, Jesus ensinou a eles a oração do Pai Nosso, uma oração universal. Por que universal? Porque o mundo todo conhece essa oração e muitos oram a oração do Pai Nosso. Mas é bom ficar atento nesta oração. Dentro dela está uma mensagem belíssima oculta. Veja bem, quando assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, não é bonito nós termos um Pai no céu? E agora? Será que lá dos céus Ele pode curvar a cabeça e dizer: diga meu filho, diga minha filha, estou pronto a te ouvir?
Será que nós estamos vivendo como um filho, uma filha obediente, consagrada, para ter esta honra de chamar Ele de Pai e Ele nos chamar de Filho? Não sei, não conheço o viver de ninguém. E quando dizemos, santificado seja o teu nome e venha a nós o vosso reino, ora, o reino do Pai é santíssimo. Lá não entra pecado, lá não entra maldade, lá só reina o amor, a paz, a caridade e o perdão. Lá é santíssimo. Como é que eu posso pedir que venha o reino do Pai a mim, se eu persisto na desobediência, se eu não coloco essas palavras que acabamos de ouvir, esses pedidos, em meu coração? Eu não amo o próximo, eu não trato bem o meu pai e a minha mãe, eu não trato bem a minha esposa, a esposa não trata bem o seu marido, só vivo em discussão, em contenda. Como é que eu posso pedir que venha o reino dos céus a mim, se eu estou em pecado, se eu estou em falta com o meu Deus, o meu Pai, o nosso Pai? Não. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? É que nós sejamos a sua imagem e semelhança, que nós sejamos o amor, a caridade e o perdão aqui na terra. Nós sejamos essa luz a brilhar, como assim brilhou o filho dele, como assim brilhou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Esta é a vontade do Pai. Pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas. Qual é o pão que nós estamos pedindo? O que foi que o filho dele diz? Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta jamais sentirá fome. É os seus ensinos, é os seus conselhos. Quem recebe com amor e sinceridade no coração esse pão da vida, tem paz, tem amor, tem santificação. E quem tem amor no coração, distribui amor também para o próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós perdoamos aquele que nos magoou, aqueles que nos caluniou, levantou falso testemunho contra a nossa pessoa, sem nada dever? Será? Irmãos, perdoar é assim. O Santo Irmão Aldo, faltava poucos dias para ele deixar aquele corpo e subir ao céu vitorioso. Diante dele chegou um pastor e diz: Irmão Aldo, e aqueles? Ele não falou quem era, só falou: Irmão Aldo, e aqueles? O irmão Aldo, conhecendo o seu coração e o seu pensamento, diz: aqueles, se arrepender, de minha parte estão perdoados. Da parte dele. Ele estava falando por ele. Ele não estava falando pelo Pai, pelo Filho, nem pelo Consolador, nem pelo Espírito Santo. Por ele estava perdoado. Aqueles que caluniou o Santo Irmão Aldo, aqueles que levou o Santo Irmão Aldo para ser julgado sem nada dever, por ele estava perdoado. Este é amor. Este é perdoar aqueles que têm nos ofendido. Por isso que eu diz, é difícil ser a imagem de Deus, de Jesus, seja a imagem do irmão Aldo, que está sendo a imagem de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus. O irmão Aldo foi essa luz, o irmão Aldo foi essa imagem, o irmão Aldo foi e é e sempre será o amor, a caridade e o perdão. Porque ele nunca teve distinção de pessoa, a todos ele amou e sempre concedeu o seu perdão, se assim a pessoa se arrependeu. Este é o que Deus espera de nós. Então, quando estiver falando com o nosso bondoso Deus, antes de falar, perdoe, para que as suas orações, além de ser ouvida, ser atendida nos céus. Pois bem, irmãos, nós temos o hino, dentro de alguns minutos, toda a igreja estará orando. Mas antes, eu pego um gancho nesse hino, ainda falando de oração, porque o nosso tema de hoje é oração. Jesus viveu como homem aqui na terra e subiu ao céu vitorioso.
Santíssimo, como assim? Do céu ele veio e aquele viveu com toda a pureza e santidade. Ele nunca pecou. Ele escolheu os seus discípulos e cada um deles ele deu poder e autoridade e também uma missão a cumprir. Entre esses, tinha um. Na época que ele seguia Jesus, ele era muito questionador, porque ele sempre queria saber. E Jesus, com aquele amor infinito, esclarecia todas as dúvidas. E assim deu sabedoria para ele e também poder. Tanto é que até a sombra dele curava, por onde ele passava. Quem tinha alguma enfermidade que descobriu que a sombra de São Pedro curava, queria pelo menos passar perto dele para ser coberto com a sombra para receber a cura da enfermidade. E isso gerou muita inveja. E por gerar inveja, aqueles que se dizia religiosos, prendeu São Pedro, algemou de pé e mão. Como não bastasse, colocou entre 2 soldados para ser apresentado ao rei no dia seguinte, julgado e condenado, talvez até a morte. Mas o que fez os nossos irmãos da igreja primitiva? Reunidos em oração, eles pediram a Deus, pediram a Jesus que libertasse São Pedro daquela prisão. As orações deles foram ouvidas, além de ouvida, foram atendidas, e do céu veio um anjo e libertou São Pedro. Chegou, tocou, chamou: levante, segue-me. Simples, calce a tua sandália, pegue sua capa e segue-me. São Pedro levantou, calçou a sandália, pegou a capa, e nesse momento as cadeias que estavam nos seus punhos e nas suas pernas rolou pelo chão. São Pedro levantou, seguiu o anjo, mas até aquele momento ele estava pensando que estava tendo um sonho, uma visão. Mas tinha um portão à sua frente. Sem interferência do homem, o portão por si só se abriu e São Pedro seguindo o anjo. Quando São Pedro chegou à rua, o anjo subiu para o céu e ele caiu na real. Verdadeiramente agora eu sei que Deus enviou um anjo e me libertou das mãos desse rei. Ele correu ao encontro dos nossos irmãos da igreja primitiva. Eles eram tão perseguidos que para orar, eles oravam de porta fechada. E eles de portas fechadas lá estavam orando. E as orações deles foram ouvidas, foram atendidas por Deus e por Jesus. E aquele anjo foi e libertou São Pedro daquela prisão. Hoje aqui estamos reunidos em oração, mas de portas abertas para receber quem quiser vir participar do nosso trabalho. Mas nós estamos orando, pedindo a Santa Barrosa mais perfeição para nós cumprir o nosso ministério aqui na terra. Para nós cumprir a nossa missão, seja de pai, seja de mãe, seja de filho. Não importa a nossa missão, o nosso ministério, mas muitos aqui têm um ministério de glória. E assim pedimos a ela mais perfeição para melhor servir o reino dos céus, servir a Deus e o seu Filho, servir a ela e o Santo Irmão Ordem Maria Santíssima. E assim eu convido aqueles que puder, que todos se coloquem em pé, especialmente os que puder, para juntos cantarmos de número 176, reunidos em oração.
todos têm a oportunidade de fazer oração individual. Não peça só para si, peça para o seu irmão, peça para os nossos irmãos conselheiros, peça em favor dos nossos governantes. Embora você goste ou não, mas peça a Santa Vó Rosa, peça a Deus, o nosso Pai, que conceda mansidão e humildade, para que eles possam dirigir a nação, que eles nunca venham fazer o que eles querem, mas que Deus quer que faça em favor de uma nação. Tudo isso é com poder, é com a força da oração. E juntos, unidos, vamos orar, pedir a Deus mais sabedoria, não só para nós, mas para os nossos irmãos conselheiros e para os nossos governantes. Amém. Vamos cantar do nosso cenário de número 117, Adoração à Trindade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim chega o término da nossa santa reunião e eu agradeço a todos, mais uma vez, de todo o coração. Obrigado pela reverência. Eu sei que essa reverência, eu sei que esse amor não foi a mim, mas a Deus e aos seus santos aqui presentes. Então, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, regente, diáconos, diaconisa, todos os membros e colegas de ministério, obrigado. Mas chegou o momento de agradecer a Deus por mais essa vitória alcançada. Então vamos agradecer através da oração. Santíssimo e glorioso Deus, Pai Celestial, está chegando o termo do nosso santo trabalho aqui no seu tabernáculo santo, aonde temos a certeza que o Senhor enviou santos e anjos do alto céus para conosco ficar e nos abençoar. Deus bendito, não temos palavra para expressar o Senhor e o seu Filho amado, a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo, a nossa sincera gratidão por tantas bênçãos que temos recebido, não só em nosso favor, mas em favor dos nossos familiares e de nossos amigos. Querida e Santa Vó Rosa, sabendo da presença da Senhora, quero lhe fazer alguns pedidos. Peço à Senhora que interaja em favor desses nomes que está nessa caixa de oração. Teus filhos e filhas colocaram os seus nomes, nome de familiares e nome de amigo. Tenha a plena certeza que serão atendidos pela Senhora. Assim atende o Santa Avó, porque a Senhora Avó é mãe, é amor. A Senhora é tudo para nós. Peço também que ao término desse trabalho, a Senhora conceda que esses anjos que aqui estão presentes acompanhe os seus filhinhos de volta para o seu lar. E quem for para o trabalho, que os mesmos também acompanhe e acampe ao lado de cada um deles e faz moradia, para que o príncipe das trevas nunca venha a se aproximar e ninguém venha desviar deste santo caminho e perder a sua salvação. Queridos irmãos e irmãs, assim receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. E volte para os seus lares na companhia desses santos e anjos. E seja feliz em todo o seu caminhar.
Santa e querida avó, em teu santíssimo nome de Espírito Consolador, em nome do seu ungido Santo Irmão Aldo, eu vos declaro esta santa reunião de oração, a mesma terminada. O nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, para sempre seja lembrado, para sempre seja louvado. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima, se assim Deus me permitir.